e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles, meus adversários e inimigos, que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor, e peço incessantemente, que é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim no dia mau ele me esconderá na sua tenda, e irá ocultar-me no recôndito do seu tabernáculo. Sobre um rochedo me erguerá, mas desde agora ele levanta a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam, e oferecerei no tabernáculo sacrifício de regozijo, com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz de minha oração. Fala-vos meu coração, minha face vos busca. A vossa face, ó Senhor, eu procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis. Não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, vosso caminho, por causa dos adversários. Guia-me pela senda reta. Não me abandoneis à mercê dos inimigos. Contra mim se ergueram violentos falsos testemunhos. Sei que verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e sê forte. Fortifique-se o teu coração e espera no Senhor. Davi, quando compôs esse salmo, ele queria expressar um sentimento, algo que vinha de dentro, que emanava de dentro do seu coração. Nós conhecemos a história de Davi e sabemos aquilo que a palavra fala acerca de Davi, da intimidade que Davi teve diante de Deus. A Bíblia, ela chega a nos relatar pela boca do próprio Deus, dizendo que Davi teve o seu coração segundo o coração de Deus. Mas quem era Davi? Davi era um servo, um pastor de ovelhas. Davi era um homem pecador, mas que recebeu de Deus um chamado específico para a sua vida, para que ele pudesse fazer algo a que Deus estava colocando dentro do seu coração. Só que mais do que o ofício, do que o encargo, até mesmo mais do que a unção, do óleo que desceu sobre a sua cabeça, daquilo que ele recebeu, algo que é maior do que a unção que o revestia, que fez com que ele vencesse tantas batalhas, despedaçasse animais, ferisse gigantes e decepasse a sua cabeça e mostrasse para toda Israel reunida, era aquilo que ele queria expressar de sentimento que ele tinha com Deus, aquilo que ele tinha de maior valor, de maior riqueza. A preciosidade de Davi não estava na funda, a preciosidade de Davi não estava na potência do seu cajado, a preciosidade de Davi não estava na coroa que ele carregava sobre a sua cabeça, ou no trono dourado que ele se assentava, ou no cargo, na posição que ele tinha mediante Judá, Hebrom e toda Israel, por ser rei de todo aquele povo, de toda aquela gente. Não, a expressão maior daquilo que fazia a essência, a comunhão, a plenitude daquilo que Davi tinha dentro do seu interior, era um sentimento que ligava a sua alma a Deus. Era aquilo que ele fazia no meio do conflito, no meio da batalha, da dor, da perseguição e também das vitórias. Se retirava. E ali ele queria expressar a Deus onde ninguém via. Sabe aonde não tem holofortes? Sabe aonde não tem os aplausos? Aonde não tem reconhecimento? Sabe aonde ninguém te aperta, te abraça, te olha, te vê? Ele ia para um lugar aonde as pessoas
aonde o olhar das pessoas não poderiam enxergar a Davi, mas o olhar de Deus que vê todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz que aos olhos do Senhor tudo é nu e descoberto. Que Ele tem o poder de prescrutar o nosso coração. Que Ele sonda o íntimo da nossa alma. Da nossa alma. Quando Deus olhou para Davi, Deus não queria enxergar a quantidade de vitórias de Davi. Quando Deus olhava para Davi, Deus não queria enxergar as inúmeras batalhas que Davi tinha feito o povo vencer. Deus não queria enxergar a beleza da realeza que Davi carregava sobre os seus ombros, a sua capa dourada de linho fino. Deus não queria enxergar nada dessas coisas, as condecorações de Davi, não. Mas existia algo que movia o coração de Deus. Era um simples jovem, um simples menino se retirar de tudo aquilo que dava a ele, ou poderia gerar a ele vaidade, se retirar para um alto de uma colina, no lugar onde ninguém vê, mas os olhos de Deus podem alcançar. E ali ele começava a melodiar a sua harpa, ele começava a dedilhar uma canção, e ali ele começava a compor salmos a Deus, e aquilo vibrava o coração de Deus de uma forma diferente. Porque melodia é assim, melodia é algo que expressa, é algo que vem de dentro. A melodia, ela não surge de um instrumento musical. A melodia, ela não surge de uma combinação de arranjos, de notas feitas em um instrumento musical. Na verdade, uma melodia, ela nasce primeiro porque existe um sentimento que emana de dentro do coração do músico. Então, se emana de dentro do coração do músico, ela sai como essência, e apenas o instrumento está traduzindo aquilo que o músico sente no seu interior. Então, quando Davi dedilhava a sua harpa e aquela canção ia subindo, assim como o som, através disso que nós temos aqui, do microfone e das caixas, ela chega ao teu ouvido. O dedilhar da harpa de Davi, emanado de um sentimento de comunhão, de proximidade, de amor, de entrega, dentro do seu coração subia a Deus, como a fumaça de um incenso, e meio ao sacrifício que toca as narinas de Deus. Mas o incenso tem o poder de tocar as narinas de Deus. Agora a harpa que Davi tocava, emanada pelo sentimento de um coração de um simples músico, ela subia até o coração de Deus, passava pelos ouvidos e descia. E quando tocava o coração daquele que fez os céus e a terra, Deus se levantava e ficava procurando no meio das colinas, no meio das pastagens verdejantes, ou até mesmo no meio do abismo. De onde vem? De onde vem essa canção que é imbuída no meio do sofrimento? De onde vem essa canção? De onde vem essa melodia que é imbuída no meio das dores, no meio das lágrimas, no meio da angústia, no meio da perseguição? De onde vem essa melodia que sobe, que entrou nos meus ouvidos e desceu ao meu coração? De onde vem, que fez que eu me levantasse do trono? Deus está procurando aqueles que no meio do sofrimento, aqueles que no meio da dor, aqueles que no meio da perseguição conseguem melodiar a Deus, porque existe um sentimento. Pode ser dor, pode ser tristeza, pode ser agonia, pode ser o que for, mas aquilo que sobe, aquilo que sobe toca o coração de Deus de uma forma tão intensa, tão plena, meu irmão. Se você entendesse o poder que existe em uma melodia que brota do nosso coração, se os nossos músicos hoje entendessem que os instrumentos apenas têm o poder de traduzir aquilo que está dentro do coração, que sobe a Deus, que toca os ouvidos do Senhor. E sabe o que é mais bonito? A mística dos antigos diziam assim, que quando o som de uma melodia subia para poder tocar o coração de Deus, que era aquilo que dizia Samuel, quando não tinha inspiração, ele dizia: traz alguém que toca um instrumento musical para que a minha oração ela possa subir a Deus. Os anjos, aqueles que estão no céu, os seres espirituais, eles viam que aquele que se levantara do trono, ele está alegre, ele está contente, olhando para baixo com a cabeça inclinada, procurando aquele a quem faz a melodia. E então, para poder sanar a alegria, para poder preencher o coração daquele que fez os céus e a terra, aqueles que estão no céu, os seres espirituais, eles começavam a reproduzir a melodia que Davi tocava no alto da colina. Você tem o poder de fazer com que os anjos
com que os arcanjos, com que os querubins, eles cantem a mesma canção que está dentro do teu coração, aquela que vem das lágrimas, aquela que vem das dores, aquela que vem do sofrimento, aquela que vem da agonia, aquela que vem da decepção, aquela que vem da frustração. Enquanto você canta, enquanto você chora, enquanto você adora, os anjos no céu, eles fazem a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa, eles estão reproduzindo aquilo que você faz aqui na terra. Por isso Deus se colocava de pé e dizia: aonde está? Ei, aonde estás? Aonde estás? Aonde estás? Com ardor vos procuro, dizia aquele que dedilhava no alto de uma colina. E Deus dizia: onde estás? Achei. Mas ele está sendo perseguido. Mas a melodia sobe. Achei. Ele está escondido dentro de uma gruta, mas os meus olhos os viram. Deus está ouvindo a tua melodia no meio do teu sofrimento, no meio da tua dor, no meio da tua lágrima, no meio da tua frustração, no meio das tuas decepções. Ele está vendo. Ei, nós achamos que Deus não vê. Mas se nós entendêssemos que os olhares de Deus, Ele nos alcança. Aonde estás? Um dia uma melodia diferente sobe ao céu. É diferente dos apóstolos, é diferente dos antigos, aqueles que viveram, os nossos pais, os primeiros. É diferente até mesmo do que Davi fazia, do que Asaf fez dentro do santuário. É diferente. O céu para. Deus está de pé olhando. Que melodia é essa? Que canção é essa? Quem ministra isso? Quem ministra isso? Que coração está tão imbuído, que me deseja tanto, que uma melodia sobe com tamanha força que me arrancou do trono? Quem produziu isso? Quem está produzindo isso? Era uma jovem, era uma menina, apenas uma menina, que nasceu em uma família pagã, que tinha tudo para ter uma vida corrompida, destruída, se entregar aos prazeres da corte. Mas não, ela mesmo menina por si só, ela tomou a decisão de se afastar dos prazeres da corte, por ela mesma. Ela fez um voto secreto de virgindade. Ela dizia para ela mesma: eu estou me casando com Jesus, e tem esposo melhor. Ela se casou com Jesus, ela fez o voto secreto de virgindade, apresentou aos seus pais, e disseram para ela que aquilo ia passar, que era apenas uma questão de tempo. Mas mal sabe aquele que faz uma adoração e ritmo de melodia que sobe a Deus como Deus honra. Ela está ali, é uma menina, e Deus está olhando. E os pais, o pai, a mãe, olha e diz: vai passar. Mas ela está apaixonada. Você já se apaixonou um dia? Você sabe o que é paixão? Paixão é algo que é avassalador, que arrasta, que te desequilibra. É algo que você perde o controle. Você não manda em você mesmo mais. Você pensa todo o tempo na pessoa amada. Você sente o cheiro dela, o cheiro dele todo o tempo. Você quer estar perto. Tudo que você olha, para qualquer canto que você olha, você o vê. Você não consegue dormir, você sente a presença. Ei, essa menina estava assim, sentindo Deus nas manhãs, nas tardes, nas noites, nas madrugadas. E um dia, com 7 anos de idade, ela está dentro da igreja. Ela não podia comungar ainda, era menina. Só que ela estava fazendo uma oração pela sua mãe, que estava enferma, estava prestes a morrer. E ela orava a Deus, dizia: Senhor, Tu sabes que eu te amo tanto, que eu sou tão apaixonado por Ti. Cura minha mãe, cura. A melodia agora é diferente, sobe em tom fúnebre, de dor. A resposta de Deus, ela é imediata, diz assim: menina, eu preciso levar a tua mãe.
E ela responde a Deus: tu podes levar a minha mãe, mas me leva junto. Eu te dou, o Senhor sabe de todas as coisas, leva a minha mãe, mas eu quero ir junto. E aquela voz que falava no seu interior, ajoelhado, no momento da comunhão, ela ouviu uma voz novamente no seu interior que dizia: por hora não, a tua mãe eu vou levar, mas você, minha princesa, eu volto para te buscar mais tarde. Eu vou voltar. Mais tarde eu venho te buscar, eu venho te buscar. Ela perde a mãe com 7 anos. Foi dada em casamento, mas ela já tinha se casado com o mestre. Ela não podia. Foi dada em casamento. Foi dada em casamento. Entregou a sua vida. Não podia se casar. Tinha feito um voto com Deus. Família pagã. E a contrapartida, a melodia subia ao coração de Deus. Você vai entender o que eu estou te contando. São 2 histórias simultâneas. De um lado, tem uma menina com 7 anos orando pela cura da mãe. De outra, tem uma menina que fez um voto secreto com Deus para que o Senhor a tocasse. E ela fez o seu voto secreto com Deus, mas a sua família a obrigou a casar. E ela vai para o seu casamento. Sabe aquela música que as mulheres elas querem ouvir entrando dentro da igreja? Para Cecília, Santa Cecília. A canção, ela não era uma canção de alegria, de amor. Era uma canção fúnebre. A contrapartida, Santa Gema Galgani orando, pedindo a cura da mãe, e Deus dizendo: eu preciso levar a sua mãe. Só que agora é a Cecília que entra na igreja com uma roupa dourada. E a Bíblia, a tradição diz que ela trazia um cilício na sua cintura. Por debaixo da vestimenta dourada, ela foi dada em casamento, se casou, foi para a lua de mel. Quando ela foi para a lua de mel, que o seu esposo Valeriano foi te tocar, ela disse: não ouse tocar em mim, porque eu fiz um voto com Deus. E a Bíblia diz que é melhor não fazer voto nenhum do que você fazer um voto e não cumprir. Eu fiz um voto: se você tocar em mim, a ira de Deus vai se levantar contra você, porque existe um anjo que guarda a minha virgindade. Contra a vontade dela, ela tinha se casado, foi dada em casamento. No ato da lua de mel, ela disse: não toque em mim, porque tem um anjo que cuida da minha virgindade. E a contrapartida, Gema orando na comunhão com 7 anos, perdendo a mãe, e o Senhor dizendo: eu volto para te buscar. São 2 melodias, duas que sobem. Tem tanta melodia que precisa subir a Deus aqui, tanta melodia, tanta canção, tanta melodia que precisa subir a Deus. Agora Cecília, ela diz: tem um anjo que cuida. O marido era pagão, ficou impressionado com aquilo e disse: olha, eu só acredito se eu ver tal anjo. Ela disse: vá ao Papo Urbano e ouça uma pregação dele. Ele saiu, chamou o seu irmão Tiburcio, foi ouvir uma pregação do Papo Urbano, mais de 1 hora pregando o evangelho. Eles se converteram e foram batizados. Quando Valeriano volta para sua casa, ele vê a Santa Gema de joelho e atrás dela um anjo de pé que guardava a sua virgindade. Isso é voto com Deus, com Deus, com Deus. Ele vê o anjo, ele vê o anjo, ei, ele era casado. Sabe qual era a oração no coração de Cecília? Eu quero que a minha vida seja como a vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora também casou, ela se casou, mas José não tocou nela. Ela também se casou, mas Valeriano não toca em Cecília, porque tinha alguém, um anjo que guardava sua virgindade. Ele ficou encantado com aquilo, irmãos. Isso é mística.
Isso é o que precisa voltar para dentro da igreja. Isso é santidade. Isso é santidade. Ele abriu mão do direito de esposo porque ficou impactado com aquilo que estava vendo. Ele não podia tocar o que ele fez. Agora convertido, agora o seu irmão também convertido. Naquela época o cristianismo, a perseguição era muito grande. Os corpos dos cristãos que morriam dos mártires não podiam ser enterrados. Chega Tibúrcio Valeriano e começa a dar um enterro digno. Para quem? Para os cristãos. Convertido não toca na própria esposa, porque tem um anjo que guarda a virgindade dela. E eles são pegos porque são acusados. Revelam que são cristãos. Os 3 são pegos. E Santa Gema está lá dentro da igreja. A melodia não parou de subir. A voz que ela ouviu foi do Senhor dizendo para aquela menina de 7 anos: eu vou levar a sua mãe, mas eu venho te buscar. Eu venho te buscar, eu venho te buscar. Ah, como precisa voltar isso para dentro da igreja. Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Eu vou, mas eu venho para poder buscar. Eu vou buscar a minha igreja, eu vou buscar. Eu venho para te buscar. O que ele disse para ela foi o que disse para os discípulos: eu vou, mas eu volto para te buscar. Eu não vou te deixar ir. Você não vai ficar desse jeito, porque vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, vai chegar a hora que eu vou te buscar. Eu vou te buscar, eu vou te buscar. Ela é menina, 7 anos, está chorando, mas disse o seu sim. Então leva a minha mãezinha. Eu vou esperar, aguardar ansiosamente a volta do meu esposo, do meu esposo, do meu esposo. A melodia está subindo, está subindo, está subindo. A contrapartida: aonde está a Santa Cecília? Seu marido foi preso, Valeriano foi preso, Tibúrcio foi preso. Os 2 foram decapitados, arrancaram as suas cabeças e pegaram Cecília e disseram para Cecília: negas a fé. Cecília, desde criança, era apaixonada por música, principalmente a sacra. Santa Cecília é padroeira dos músicos. Deixa eu abrir, meu Deus, deixa eu abrir um parênteses aqui. Os olhos dos nossos músicos, eles não podem estar em Ana Paula Valadão, em Cassiane. Os nossos olhos, por mais que gostemos e cantamos e nos toque de várias maneiras, e muitos aqui se converteram com essas canções, mas a referência não são essas pessoas. A referência não está na Batista da Lagoinha para nós, irmãos. Não. A nossa referência não é a Cassiane, não é a Damares, como dizia Eudes. Não é. Sabe quem é a nossa referência? Cecília, padroeira dos músicos. Cecília, mártir da igreja. Ela fez uma melodia perfeita. Se você gosta das canções que você tem ministrado, você precisa ouvir a canção que Cecília cantou na hora da sua morte. Você vai entender o que é poder, o que é unção, o que é graça, o que é avivamento, de você ver alguém cantando na hora da morte, alguém que era dada da música sacra. O problema é que os nossos olhos sempre estão nas coisas, pessoas erradas. Está lá Cecília. Disseram: negas a fé. Não posso. Negas o Cristo. Não posso. Como que eu poderia, como esposa, negar o meu amado, o meu esposo? Eu não posso, não consigo. Não dá. Levaram ela para o seu palacete, para a sua corte, e lançaram ela dentro de um banho quente, depois de ter tentado sido sufocada por vapores. Nenhum vapor, que ninguém sobreviveria, ela sobreviveu. Lançaram dentro de um banho quente, ela sobrevive. Aí ela é levada para decapitação. Lá vai Cecília. Está indo Cecília. O algoz prepara a sua espada, o seu machado. Ela é posta com as mãos para trás. E a tradição, ela diz assim que
o algoz ele só podia desferir 3 pancadas contra a cabeça daquele que estava sendo decapitado. Cecília está com a cabeça posta, e ele desfere a primeira, a segunda e a terceira. Eles eram especialistas no que faziam. Na primeira, a cabeça desprendia do corpo. Só que Cecília levam as 3 pancadas, e ainda não é suficiente para desprender a cabeça do seu corpo. Ela fica mortalmente ferida. Ela está mortalmente ferida, caída no chão, e ela ainda sobrevive 3 dias, quase morta, com a cabeça quase que desprendida do corpo. E sabe o que aconteceu? Os cristãos começaram a ir até onde Santa Cecília estava, praticamente morta, iam se aconselhar com Cecília, e a história diz que Cecília dava a eles bons conselhos de como guardar a fé e ser fiel, com a cabeça quase desprendida do corpo, quase desprendida do corpo, deitada no chão, toda ensanguentada. Foram procurar aquela mulher, e ela dizia: não largues a fé, não abandones a Jesus Cristo, porque vale a pena ser fiel. Precisamos ir até as últimas consequências por aquele que nos amou primeiro. Deitada no chão, dada como morta, ela ainda dava bons conselhos aos seus algozes, e todos que viram Cecília nessa situação se converteram. No terceiro dia Cecília morre, mas antes de morrer ela canta uma canção dizendo: guarda Deus o meu corpo e a minha alma pura, sem mancha, sem mácula, porque eu quero me unir a ti, eu quero me unir a ti. Ela morreu cantando uma canção espiritual a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a melodia dos mártires era uma tradição dos primeiros. Melodia dos mártires era uma tradição. Os primeiros mártires diziam assim, que na hora do martírio, quando você canta uma canção a Deus, um hino a Deus, quando você expressa o sentimento do seu coração, aquela canção ela vira uma chave que tem o poder de abrir as portas do céu. E a mesma canção que você canta na hora que você é martirizado, é a mesma canção que você entra entoando com os lábios quando você sobe a escadaria do céu. Era a tradição dos mártires, dos primeiros mártires, e cantar na hora do martírio aliviava a dor. E a mesma canção que você cantava, entendia os primeiros, aqueles que estavam no céu reproduziam. E quando você cantava uma canção no momento que você era martirizado, você subia até o céu cantando uma canção como chave que abria os portões do céu. E a tradição dos mártires diz assim, que a canção que você canta na hora que você é martirizado é a mesma canção que Deus canta para você quando você entra no reino de Deus. Era por isso que eles cantavam, para que Deus cantasse para eles. Aí Cecília está cantando: mantenha a minha alma pura, o corpo puro. Ah, meu Deus. Você já escolheu a canção para o teu martírio? Você já escolheu a canção para o teu martírio? Charles, você é louco? Não, irmão. Você já escolheu? Tem uma música que eu quero que Deus cante para mim quando eu chegar no céu. Tem uma canção que eu quero ver sendo entoada pelos lábios de Deus quando eu chegar no céu. Por isso eu tenho pedido para Deus a graça do martírio, porque martírio é uma graça, não é oferecimento. Sabe por quê? Porque quando eu chegar no céu eu quero ver Deus cantar para mim. Charles, mas que pretensão é essa? Não, não é graça, é graça. É graça. Você já pensou em uma canção para você cantar na hora da sua morte, na hora do seu martírio? Já pensou? Eu já pensei na minha. E eu quero chegar um dia no céu, subindo as escadarias, de repente com a minha cabeça debaixo do braço, eu mesmo vou carregá-la, não vou dar trabalho para anjo nenhum. Eu vou subir com a minha própria cabeça, porque de repente eu fui decapitado, e eu vou chegar com a minha cabeça e vou dizer: ela está aqui, mas os ouvidos estão atentos. Pode cantar, Deus da Sancheira de Israel, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Quero ouvir a tua voz, quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. É por isso que a melodia dos mártires era algo que estava intenso na vida de todos. E aonde está Gema? Gema italiano significa joia. Ela é uma joia de Deus, uma pedra preciosa, que perde a sua mãe com 7 anos. Santa Gema perde com 7 anos. Ela era uma moça
que no frio da Itália andava descalça e sem meia, principalmente no inverno, que também usava cilício, e que depois contraiu uma enfermidade, teve uma envergadura na sua espinha, na coluna, foi contraída de meningite, perdeu a audição, caiu os cabelos de Santa Gema, atrofiou os membros, estava praticamente morta, surda, não podia andar, mover os braços, as pernas, o cabelo caiu, a costela estava toda envergada, estava dada como morta, e ela orava a Deus dizendo: a minha alma, ela não tem defeito nenhum, por isso o Senhor pode recebê-la quando quiser, e milagrosamente Santa Gema, ela é curada, E um dia na comunhão, ela recebe o corpo do Senhor, e Jesus diz assim para ela: eu te amo tanto, joia, Gema, eu te amo tanto, eu sou tão apaixonado por ti, que eu quero te dar uma graça. E ela foi embora para casa e começou a rezar. Quando ela começa a orar, ela entra em êxtase espiritual. Quando ela entra em êxtase espiritual, ela tem a imagem, a visão, porque Nossa Senhora aparece para ela, Maria aparece para ela e envolve Santa Gema com seu manto. Quando ela envolve Santa Gema com seu manto, ela começa a ver o Cristo que se aproxima dela, com as suas chagas todas abertas. E lá vem Jesus, com as chagas todas abertas, e abraça Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani recebe o abraço do Senhor, e ela diz assim nos seus escritos, que ela não sentiu o sangue, mas era um fogo que saía do corpo de Jesus, que tocavam as suas mãos, que tocavam os seus pés, e que tocavam o seu coração. O que Jesus estava fazendo? Porque quando falamos de mão, falamos de obra, quando falamos de pé, falamos de santidade. Jesus toca, fere com fogo as obras de Santa Gema, e fere com fogo também a santidade, entra dentro do seu coração, para que ela entenda que o coração dela é exclusivamente do Senhor, é abraçado. O Senhor o larga. Ela diz que ela não consegue ficar de pé, porque agora o seu corpo, ela recebe os estigmas, ela está toda sangrando, vertendo sangue. O sangue vai escorrendo, o sangue vai descendo, ela vai cair. Quando ela vai cair, Nossa Senhora segura Santa Gema, envolve Santa Gema, e ela fica algumas horas sendo embalada por Nossa Senhora, e diz que ela sai depois dos braços de Nossa Senhora, e ela vai cair novamente. O seu anjo da guarda toma nos braços e leva Santa Gema para a cama. Alguns dizem que ela sangrava tanto, que ficava poça de sangue, que toda a cama ficava molhada de sangue, porque ela recebeu os estigmas do Senhor. Então o seu corpo agora vertia sangue, saía sangue. Um dia ela foi receber uma condecoração por causa da catequese, e tentaram deixar Gema um pouco diferente do que ela era. Disseram: coloca pelo menos uma corrente no seu pescoço, usa aquele relógio de ouro que a tua mãe tanto te deu, se preocupou com você. Ela até consentiu de início, colocou uma correntinha no seu pescoço, colocou o relógio que era da mãe, um presente, foi. Recebeu a condecoração e voltou. Quando ela voltou, ela viu o seu anjo da guarda, que olhava para ela com uma expressão brava, e disse para ela: os adornos de uma esposa de Cristo não devem ser outros, a não ser os cravos, os espinhos e a cruz de Cristo. É isso que tem que enfeitar o teu pescoço, Gema. Não são os adornos, não é o ouro, não é a prata, não é nada disso. Aquela que quer ser esposa de Cristo tem que entender que o seu enfeite, o seu adorno é a cruz de Cristo, são os espinhos, os cravos, é o sofrimento. Ela arranca tudo aquilo e joga fora e diz: a partir de hoje
nem sequer eu toco mais o nome. Eu quero andar desse jeito, dessa forma, viver dessa maneira. Ela não gostava de andar sozinha, e quando não tinha ninguém para poder sair com ela, o seu anjo da guarda convidava e dizia: deixa que eu lhe faço companhia. E alguns dizem nos escritos assim, que via Santa Gema Galgani andando, e via alguém que estava andando do lado dela, porque o seu anjo da guarda se transfigurava em uma pessoa, e era visível. Ela andava com o anjo da guarda do lado, e todo mundo via, pensava que era alguém, é um moço, é um conhecido, é um parente, mas não é, é um anjo, era um anjo. Parece uma loucura, às vezes nós fazemos uma oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Nós ouvimos isso de criança, de pequeno, fomos ensinados assim, e a gente olha e fala: nossa, mas que oração pobre, pequena. Olha para a vida de Santa Gema, o anjo do lado. Ei, a partir desse Terra em Chamas, as pessoas vão te ver andando acompanhado, porque a mística precisa voltar. A mística precisa voltar. Você não vai andar sozinho, você já não anda sozinho, mas todos aqueles que olharão para você vão ver que realmente você não anda sozinho. Gema morreu com 25 anos, nova, mas teve uma vida toda entregue a Deus. Se depositou, se entregou, se derramou na presença do Senhor, Meu Deus. Se nós tivéssemos esse amor incondicional dentro do nosso coração, ó Deus. Se nós entendêssemos o que viveu Santa Cecília, o que viveu Santa Gema. Se nós entendêssemos, ó Deus, que a nossa alma, ela quer se unir a vós. Ela quer se unir a vós. Priscila, há mais ou menos 100 anos atrás, 98 anos para ser mais preciso, uma família missionária que foi para a Rússia evangelizar, e foram pegos evangelizando, e trouxeram Priscila, e colocaram Priscila de joelhos com 9 anos de idade. O pai, a mãe e o irmão mais velho à sua frente, e um machado posto na sua cabeça, e disseram para Priscila, porque os pais não podiam se comunicar, porque estavam com as suas bocas tapadas, o irmão mais velho, a mãe e o pai, e a única coisa que se podia ver eram as lágrimas que caíam nos olhos de uma criança de 9 anos ajoelhada, e um machado posto na cabeça, e dizia: privarei a sua vida e a vida dos seus pais, se negares o Cristo, se disseres que não o adora, que ele é maldito. E eles começaram a chorar, tanto o pai, a mãe e o irmão mais velho. E ela disse: eu não posso fazer isso. E tiraram aquilo que tapava a boca do pai. E o pai, se comunicando com a filha, disse: filha, sei que amamos o Cristo, mas não suportaria ver a sua morte. Então apenas diga que negas. Tirando da boca da mãe, a mãe disse a mesma coisa também: não suporto ver a sua morte. O irmão mais velho, em prantos, nem sequer conseguia falar. E ela estava posta de joelhos, com a sua cabeça pendida para frente, o machado sobre a sua nuca. E ela, inclinando a sua cabeça, olha nos olhos da mãe, olha nos olhos do pai e do irmão que chorava compulsivamente, e diz: papai, mamãe, meu irmão, preciso fazer algo que sinto no meu coração, mas para que seja perfeito, preciso que vocês deem continuidade. Eu quero ouvir o meu Deus cantando para mim
E eu gostaria tanto que eles cantassem para vocês também a mesma canção. E ela diz: eu vou começar a canção e vocês terminam. E eu os verei cantando a mesma canção, mas não aqui. Mas entraremos nós 4 juntos cantando a mesma canção e ouvindo Deus cantar para nós a mesma canção, como o Senhor Papai tanto nos ensinou sobre a melodia do martírio. E ela olhando nos olhos do pai, da mãe, do irmão, ela colocou a mão sobre a perna do algoz e disse, na segunda estrofe: você faz o que você tem que fazer. E ela cantava: estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto mais. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. E cortaram a cabeça dela e a mãe começou: estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. E deceparam a cabeça da mãe e o pai continuou: estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Decepando a cabeça da mãe, do pai, o irmão começa a cantar, olhando para os corpos no chão: estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. E deceparam a cabeça do irmão, os 4 chegam no céu e Deus está de pé no trono, dizendo: estão seguindo a Jesus Cristo. Vocês não voltaram, não voltaram não, não voltaram não, não voltaram não, não voltaram não. É a canção que Deus cantou, mas a melodia, ela precisa ter continuidade. Eu sei que não somos profissionais da música, eu sei que alguns até aqui cantam alguma coisa, mas eu quero que você cante comigo a melodia do martírio. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Pode ser melhor. Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto. Pode ser melhor. Estou seguindo. Essa é a canção que eu quero ouvir o Senhor cantando para mim um dia, meu Deus. Eu escolhi esta canção, eu escolhi esta canção para que o Senhor cante a Jesus Cristo. Cante, 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 deixa ele ouvir. Isso, 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 cante. Cante, cante. É a melodia do martírio, cante. Meu Deus, cante, cante. Cante, vai cantando, vai cantando. Vai cantando, o martírio pode ser cruento, pode ser incruento, não importa. Vai cantando, vai cantando, vai cantando. Nós estamos seguindo. Cante, cante, estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não volto não. Cante, cante. Escuta, Satanás. A Jesus Cristo. Podem nos perseguir, Betinho, podem proibir de nos pregar, Eldes, eles podem nos defamar, mas nós vamos estar entoando a melodia
dia do martírio. A Jesus Cristo, para trás não volto, não volto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu quero que você adore a Ele. Eu quero que você adore a presença dEle. Vai ficando de pé e bendizendo o nome do Senhor. Vai ficando de pé e bendizendo o nome do Senhor. Eu quero que você adore a presença dEle nessa tarde. Vai clamando a presença dEle. Vai dizendo que você quer ser fiel. Vai entregando a sua vida para Ele. Ele faz a tua melodia agora. Faz a tua melodia agora. É você e Deus. 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 Levante as suas mãos. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Aralabassore lerandaralabassa, erelerandarabassore lerandaralabaralaba, erelerandarabassore lerandalabaralabassa, erelerandarabaralabaralaba, erelerandarabassore lorandarele, erelerandarabassore lebassa, erelerandarabarelebaralaba, orolorandaralabalaba, erelerandarabaralabassoroba, erelerandarabaralabara, erelerandarabarandalaba, erelerandarabarandalaba, erelerandarabaralaba, aralabarandaralaba. Onde estão os mártires? Onde estão os santos? Aralabadabadaba, erelerandarabasorolobassa, orolorandarabalaba, erelerandarabaralaba, erelerandarabaralabassa, orolorandarelebalaba, erelerandarabaralaba, erelerandarabaralabassa, orolorandarelelelele, erelerandare, erelebaralabarelele, orolorelelerandalaba, erelerandarabaralaba, erelerandarabarandalaba, erelerandarabaralaba, erelerandarabaralaba, erelerandarabarandalaba, erelerandarabaralabassa. Vai orando, 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 vai pedindo a presença dele. Aralabassoreleba, erelerandarabaralaba, erelerandarabaralabassa, erelerandarabaralaba, erelebalabalaba. Você é livre, você é livre. Aralarandaralabaralabaralaba. Cadê a melodia do povo do Rio Pardo de Minas? Cadê a melodia do povo de Epitácio? Cadê a melodia do povo de Varginha? Cadê? Aralabaralabassa, do povo de São José dos Campos, aralabaralaba, da diocese de Taubaté. Cadê a tua melodia? Cadê a tua melodia? Aralabadabadarelebassa, orolorandalaba, erele. Cadê a melodia do povo de Juiz de Fora? Aralabassorelebalabassa, orolorandarelebadaba, orolorandaralaba, erelebandaralabalabassa, orolorandaralaba, erelerandaralabassa, erelebandarelebiaço, orolobandarelebiaça, orolorandaralabadaba.